Então, bom dia. Eu sou o Alan, eu sou aluno do curso de mestrado em Biologia Marinha e Ambientes Costeiros da Universidade Federal Fluminense e trabalho com dispersão de espécies incrustantes por meio dos resíduos sólidos na região da Baía da Ilha Grande. Meu orientador é o Fábio Vieira de Araújo e meu co-orientador, o Luiz Felipe Schiner, professores da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Como as atividades de campo modificaram a minha formação e a minha escolha profissional? Desde a graduação, eu sempre gostei mais de atividades de campo do que atividades laboratoriais, embora eu considere necessário as atividades laboratoriais. Eu sempre achei interessante a maneira de como o pesquisador age em campo, de como ele se comporta, do conhecimento dele em relação à área de estudo. Alguns organismos marinhos, como cracas, moluscos bivalves e gastrópodes, briozoários e poliquetas, pegam carona nos resíduos sólidos para serem transportados de um local para o outro por meio das correntes marítimas e dos ventos. Isso é chamado de rafting pela literatura científica pelos diversos pesquisadores. Parte da literatura científica considera resíduo sólido e lixo como sinônimos, e outra parte não considera como sinônimo. A própria Política Nacional de Resíduos Sólidos não considera lixo e resíduos sólidos como sinônimos. Segundo eles, resíduos sólidos é tudo aquilo que se pode reciclar, reutilizar e realizar a compostagem, enquanto lixo não se pode realizar a reciclagem, a compostagem e nem reutilizar. Então, quais são os principais tipos de resíduos sólidos? São plástico, tampas de refrigerante, boias de isopor, cordas, linhas de nylon, calçados, madeira, entre outros. Essas espécies que ficam grudadas aos resíduos sólidos, que são transportadas de um local para o outro, quando elas podem sair do resíduo sólido. E quando elas saem do resíduo sólido e colonizam um novo local, elas são denominadas de espécies invasoras. Mas elas só passam a ser denominadas de espécies invasoras quando provocam prejuízos à comunidade local, ou seja, quando provocam prejuízos à comunidade nativa daquele local. Um exemplo disso é o coral-sol, que foi introduzido na Baía da Ilha Grande por meio de plataformas petrolíferas. E aí ele colonizou toda a Baía da Ilha Grande e se alastrou por todo o litoral brasileiro. Essas matando o coral-cérebro, que era uma espécie nativa da região. O local de estudo desta pesquisa é a Baía da Ilha Grande. Foram escolhidas praias que são voltadas para o mar aberto na Ilha Grande, como as praias de Dois Rios, Leste e Lopes Mendes, e também praias localizadas no continente ou voltadas para o continente. A praia voltada para o continente foi a Praia do Abraão, na Ilha Grande, enquanto as praias localizadas no continente foram as praias da Biscaia, em Angra dos Reis, e de Itarituba. Essas praias foram escolhidas em virtude do posicionamento delas na Baía da Ilha Grande, do comportamento das correntes marítimas e dos ventos, que podem distribuir os resíduos sólidos entre a Baía da Ilha Grande, ou eles podem ficar retidos na própria Baía da Ilha Grande ou sair da própria Baía da Ilha Grande por meio das correntes marítimas e dos ventos, e assim pode contribuir para o transporte de organismos incrustantes de um local para o outro. Os resíduos sólidos foram coletados na linha do Deixa, uma linha cheia de vegetação e sujeira entre o mar e a areia. Esses resíduos sólidos foram classificados em plástico, isopor, madeira, tecidos, entre outras categorias. E aí as espécies foram identificadas taxonomicamente e também foi determinado a abundância dessas espécies nos resíduos sólidos por meio de uma metodologia chamada de porcentagem de cobertura. Por exemplo, 50% dos briozoários
estão presentes em uma tampa de refrigerante. 80% de poliquetas da família Serpulidae estão presentes em uma tampa. Os principais organismos que nós encontramos foram algas, cracas, briozoários, poliquetas e ostras. Todas essas espécies são consideradas como incrustantes, ou seja, elas ficam grudadas nos resíduos sólidos. Algumas dessas espécies foram classificadas como invasoras, como a poliqueta, um verme marinho chamado de uma poliqueta Hydroides elegans, um verme marinho. Também foram encontrados uma espécie de craca criptogênica, ou seja, que ela é uma espécie que tem uma origem desconhecida ou incerta. Ainda não observamos a presença de espécies nativas, mas provavelmente pode haver a presença de espécies nativas colonizando diferentes tipos de resíduos sólidos na região da Baía da Ilha Grande. Uma outra observação nossa é que essas espécies possuem preferência por tipo de resíduo sólido. Por exemplo, os briozoários eles preferem um plástico mais rígido. As poliquetas da família Serpulidae preferem as tampas de refrigerante PET, que confere alguma proteção interna a elas. Diversos trabalhos no Brasil falam sobre a presença de resíduos sólidos em ambientes marinhos e costeiros, porém, são apenas 2 relatos sobre a presença de espécies incrustantes em resíduos sólidos. Um deles ocorreu na Baía da Ilha Grande, que registrou a ocorrência de um vermitídeo, um gastrópode, em chinelo. Eu creio que esse trabalho vai contribuir para o interesse dos pesquisadores sobre a incrustação em resíduos sólidos presentes tanto no ambiente marinho quanto na praia, na linha do deixo de uma praia. E as ilhas oceânicas, até mesmo as ilhas costeiras, recebem uma maior quantidade de organismos incrustantes em resíduos sólidos do que praias localizadas em continente, como podemos observar. Além disso, quando nós mergulhamos, nós vemos facilmente alguma espécie colonizando um resíduo sólido no fundo do mar.